bom? Meu nome é Larissa Félix, sou nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo e também sou residente R1 do primeiro ano do Programa de Distúrbios Respiratórios Clínicos e Cirúrgicos da Unifesp. E também já passei por 2 TCCs nota máxima, tanto no meu técnico aos meus 17 anos, como na faculdade no ano passado. E também já auxiliei centenas de TCCs por todo o Brasil, em todas as áreas de graduação e com vários temas diferentes. E depois de conversar muito com as minhas seguidoras no meu Instagram, @nutri_Félix, eu percebi que o tema tá sendo uma grande dor de cabeça pra vocês. E eu não quero que isso aconteça. Então por isso eu decidi gravar esse aulão exclusivo e gratuito pra vocês, falando sobre o tema, como delimitar ele em 3 passos super simples, gente. Então vocês vão sair daqui com o seu tema delimitado só pra fazer o seu TCC nota 10. Então vamos lá? Como escolher e delimitar o seu tema de TCC em 3 passos, gente? Antes de qualquer coisa, você tem que se fazer 3 perguntas antes de escolher o seu tema ou realmente bater o martelo que esse tema realmente é para você. A primeira pergunta é: o que você mais gosta na faculdade? Qual área você mais se identifica? Qual área você quer trabalhar depois de se formar? Seja qual for o seu curso, tá? E que você detesta? Vou usar um exemplo meu, tá? Eu odeio nutrição esportiva. Então, desde o primeiro semestre, eu já tinha meu grupo de TCC, meu TCC foi em grupo, né? Meu grupo de TCC da faculdade desde o primeiro semestre. E eu sempre falei pra elas e bati nessa tecla: gente, eu não quero fazer TCC em nutrição esportiva. Tinha 2 pessoas no grupo que gostavam muito de nutrição esportiva. Eu falei: eu faço qualquer outro tema, nutrição esportiva não, por favor. E entramos em consenso. Eu sabia, nutrição esportiva não é algo que me faria feliz. Por quê? São 6 meses, no mínimo, que você trabalhar com esse tema. Lendo artigos, escrevendo sobre ele, passando, repassando. Meu TCC foi 1 ano e meio. Imagina 1 ano e meio falando sobre um tema que eu não gosto. É assim, é pedir para ser torturado. Então, sempre pensa, sempre usa essa ideia quando você for pesar se aquele tema é para você ou não. O que você gosta na faculdade, o que você gosta na sua área de graduação. Isso vai te fazer, gente, assim, ter um trabalho muito mais leve. A segunda pergunta: você vai conseguir escrever sobre isso? Gente, isso é essencial. Não adianta você ir atrás de um tema muito específico, de um tema muito inovador para o seu TCC de graduação. Você não vai conseguir ter artigo científico, literatura científica o suficiente para conseguir desenvolver o seu trabalho. Você pode até conseguir fazer uma introdução, algum outro capítulo mais inespecífico. Também aconteceu comigo. Meu primeiro tema era sobre uma punk chamada beldroega, que ajuda a diminuir a hipertensão em pacientes e ajuda também a salgar os alimentos. E ela não usa sódio, ela não tem sódio na sua composição, ela tem potássio. Então ela é muito eficiente em pacientes hipertensos. E eu queria falar muito sobre isso. Então a gente começou a escrever, antes a gente começou a pesquisar, a gente começou a escrever a introdução, começou a escrever alguns capítulos específicos. Quando a gente foi atrás de artigos científicos que fossem específicos para essa planta, não tinha. E o que a gente fez? A gente teve que trocar de tema. Então, não tenta inovar muito com o seu TCC, deixa para inovar no seu mestrado, no seu doutorado, na sua pós-graduação. Aqui não é o momento. Então, para sua sanidade mental novamente, pesquisa antes seu artigo, vê se tem literatura científica complexa, literatura científica que vai te ajudar realmente a desenvolver esse trabalho. Não tenta inovar demais, ou vai ser só dor de cabeça, tá bom? E a terceira pergunta: esse assunto é relevante para mais alguém além de você, para sua área de graduação, para o meio científico? Não adianta você fazer um TCC de nutrição e querer falar sobre algum assunto relacionado, sei lá, à enfermagem, à fisioterapia, ou algum assunto que não tem relevância científica. Então, seu TCC tem que fazer sentido dentro da sua graduação, para você talvez levar ele para uma pós-graduação, levar ele para um mestrado, para um doutorado, ou até mesmo para conseguir publicar ele e ter títulos para conseguir fazer um mestrado, precisa de títulos para você conseguir, né, fazer as provas, para um doutorado, para uma residência. Então, gente, essas 3 perguntas são essenciais antes de você decidir se o seu tema é aquele mesmo. O que você mais gosta da sua graduação? Você vai trabalhar com esse TCC por pelo mínimo 6 meses. Você vai conseguir escrever sobre isso? Tem literatura científica robusta o suficiente sobre esse tema? Ou vai ser uma dor de cabeça e não vai conseguir achar um artigo científico sequer para falar sobre ele? E esse assunto é relevante para sua graduação, para o seu meio científico? É relevante ali para aquele momento que você está fazendo esse TCC? Se as 3 perguntas for sim, você tem o seu tema. E se mesmo com essas 3 perguntas anteriores respondidas, você ainda está na dúvida de qual tema e você não tem ideia de que tema você quer, então vamos para os 3 passos que vão te auxiliar a escolher o seu tema de uma vez por todas em menos de 10 minutos. Eu vou explicar para vocês quais são os 3 passos, eu vou fazer aqui ao vivo aqui, né, na aula com vocês,
3 temas completamente do zero em áreas diferentes da nutrição. Então vamos lá. Qual que é a primeira pergunta, o primeiro passo do funil? Pensa que é um funil. A gente tá na boca, no meio, e o finalzinho é onde vai ser o seu tema já delimitado, perfeito. Qual que é o primeiro passo do funil que você deve seguir? Escolha uma área de graduação que você gosta. Escolha uma matéria ampla mesmo que você gosta. Materno infantil, dietoterapia, UAN, terapia nutricional, nutrição esportiva. Então escolha qual você mais gosta, qual você mais se identifica. Lembrando aquela primeira perguntinha do passo anterior. O que você gosta de estudar, o que você mais se identificou durante esses 4, 5 anos de faculdade. Nesse caso, eu coloquei como tema aqui, nutrição esportiva. Porque é uma área que eu sei que muita gente que tá me assistindo, que gosta, que faz nutrição, gosta muito de nutrição esportiva. Mesmo não sendo a minha área preferida, mas eu trouxe aqui pra gente exemplificar esse funil com a nutrição esportiva. Então, nossa, Lari, eu amo nutrição esportiva, eu quero trabalhar com isso, suplementação, atletas, pacientes, eu quero falar sobre nutrição esportiva, é a minha matéria favorita da faculdade, eu amo. Tudo bem, então vamos falar sobre nutrição esportiva. Começo bem amplo, tem muita coisa dentro da nutrição esportiva que você pode ou não falar. Então, aqui, amplo, nutrição esportiva. Não, Lari, não gosto, igual você de nutrição esportiva, eu até gosto, mas não me sinto assim tão apaixonada. Então, quero fazer materno infantil. Beleza, materno infantil. Então, revisite as suas disciplinas. Qual disciplina você gosta mais? Até porque quando a gente começa a pensar, a falar sobre TCC, é lá no finalzinho da faculdade, já no último semestre, no penúltimo semestre, ali faltando um ano e meio, até 6 meses antes da sua conclusão do curso, né, a sua formatura. Então, revisite essas disciplinas e vê qual você gostou mais, qual você mais se identificou, e ela vai ser o principal ponto para você definir e delimitar o teu tema. E qual seria o segundo passo para a gente conseguir delimitar esse tema e ficar um tema perfeito e fácil de se trabalhar? Bom, o segundo passo é delimite o tema dentro do tema daquela área específica anterior. Porque, gente, nutrição esportiva é muito amplo, materno infantil é muito amplo, mas dentro da nutrição esportiva, da materno infantil, da dietoterapia, terapia nutricional, o que você quer falar? O que você quer abordar ali? Nossa, lá, eu gosto muito de suplementação, coloquei aqui como exemplo. Suplementação, pra mim, é perfeito, eu adoro falar sobre suplementação. Enfim, eu quero falar sobre isso. Nutrição esportiva, nutrição materno infantil. Eu gosto de falar sobre gestantes, quero falar sobre alimentação de gestantes durante no último trimestre da gestação. Ou eu quero falar sobre terapia nutricional, como foi o meu caso, uso de terapia nutricional, protocolo de terapia nutricional para pacientes com Covid grave. Eu gosto muito de falar sobre pacientes graves, pacientes críticos. Então, aqui eu trouxe como exemplo a suplementação. Você escolhe para o tema amplo, ou seja, a área de graduação bem ampla, nutrição esportiva, materno infantil e afins, como eu falei anteriormente. Dentro daquilo, o que você quer trabalhar? Aqui eu quero trabalhar sobre suplementação, falar sobre musculação, então eu quero trabalhar sobre aquilo. Viu que o funil está fechando? Então, dentro da grande área, o que você quer abordar? E vamos para o terceiro passo. Agora, dentro do que você quer abordar, você tem que fazer alguns tipos de perguntas para você. O que você quer pesquisar sobre isso? Qual público? Em qual ambiente? Qual o seu foco de análise? Então, são 4 perguntas assim, essenciais. O que, onde, como e por quê. Então, eu quero falar sobre nutrição esportiva, eu quero falar sobre suplementação, mas suplementação com quem? Com mulheres, homens, que tipo de suplementação? Cafeína, creatina, whey protein, algum outro tipo de suplemento específico? Onde? Pacientes que estão, pessoas que estão dentro de academias, crossfit ou atletas de rua. Como aqui você quer aquele ambiente? Que ambiente essas pessoas? Qual que é o público? Qual que é a idade? Qual que é o contexto daquilo? É para ganho de massa muscular? É para maior performance? Para emagrecimento? Então, qual que é o contexto? Então, aqui eu trouxe os exemplos para vocês. Aqui eu queria falar sobre a suplementação, né? Nutrição esportiva, suplementação, mas aqui suplementação de quê, gente? De creatina. Em qual público? Então, eu tenho que primeiro falar sobre suplementação. Eu quero falar sobre a suplementação de creatina. Qual público eu quero falar? Em mulheres. Então, eu quero falar sobre mulheres especificamente. E para qual foco? Eu preciso que essa creatina tenha algum foco. A mulher, a paciente, não pode tomar ela simplesmente por tomar. Tem que ter algum objetivo no ganho de massa muscular. Então, qual que é o meu tema amplo? A minha área de graduação ampla. Nutrição esportiva. O que dentro da nutrição esportiva? Suplementação. O que dentro da suplementação?
creatina, que suplemento específico. Qual público? Mulheres. Com qual objetivo? Ganho de massa muscular. Então, como ficaria esse título aqui quando a gente responde a outros tipos de perguntas? Aqui no caso, qual que seria a eficácia? Qual é o objetivo? Então, a eficácia da suplementação de creatina em mulheres no ganho de massa muscular. Frequentadores, aqui seria um tema de uma pessoa que está fazendo um trabalho de pesquisa de campo. Então, frequentadoras de uma academia na cidade de São Paulo. Não, Lari, não quer fazer pesquisa de campo, quer fazer revisão de literatura. Como ficaria, então? Só vocês me darem um finalzinho, tá? Então, no começo ficaria igual. A eficácia da suplementação de creatina em mulheres no ganho de massa muscular. Ao invés de colocar frequentadoras, vocês podem colocar praticantes de uma atividade física ou modalidade esportiva diferente de acordo com o foco que vocês querem dar. Musculação, crossfit, natação, corrida de rua, aí vai da vontade de vocês. Viu como é super simples, com 3 perguntas básicas, você conseguir delimitar seu tema em menos de 10 minutos, gente? Eu falei, era muito rápido e muito prático. Mas nada melhor do que ver isso na prática. Então vamos lá. 3 áreas diferentes da nutrição e 3 temas diferentes seguindo esse mesmo passo a passo. Vamos? Então, vamos pro primeiro tema, gente. Qual que é o primeiro tema? Eu vou falar sobre materno-infantil, porque eu sei que muita gente do lado daí gosta muito de materno-infantil. Materno-infantil é muito amplo, tem muita coisa para você falar sobre materno-infantil. Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre introdução alimentar. Lá, eu gosto de falar das crianças pequenininhas ali dos 6 meses até os 2 anos, os pré-escolares, os lactentes. Então, eu falo muito sobre introdução alimentar. Eu gosto muito. Legal. Mas na introdução alimentar, gente, tem muita coisa. É um tema ainda muito amplo. Então, qual que é o público ali? Nesse caso, lactentes, né? Que é a introdução alimentar após os 6 meses, de acordo com os sinais de prontidão, como a OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria falam em conjunto com a Sociedade de Nutrição, né? Mas o que exatamente? A introdução alimentar aqui ainda está muito amplo. O que? Eu quero falar sobre a influência. A influência do que, gente? Começa a pensar. A influência dos métodos de IA, introdução alimentar. Então, BLW, método tradicional, então os métodos que você quer falar. Mas o que ainda? Qual que é o contexto aqui, além da influência dos métodos que os pais, os nutricionistas, os pediatras indicam para essa criança faça a introdução alimentar da melhor forma? Eu quero falar como influencia na seletividade alimentar. Então, aqui está dando contexto. Como que ficaria esse tema no completo? Assim, um título para esse tema, que aqui a gente fechou. Ficaria assim, ó. A influência dos métodos de introdução alimentar em lactentes e na formação, na perpetuação da seletividade alimentar. Mas aqui você pode colocar um pouco mais. Seletividade alimentar só, talvez na infância. Viu, gente? Saiu um tema aqui muito legal. Então, a influência dos métodos de introdução alimentar em lactentes e na perpetuação da seletividade alimentar na infância. Viu que tema legal? Vamos pro nosso segundo tema? Aqui o segundo tema que eu vou abordar sobre terapia nutricional, que eu sei que é a paixão de muitos, assim como é a minha. Eu amo terapia nutricional. Mas voltamos a falar, a frisar, terapia nutricional é muito ampla. A gente tem que abordar, diminuir um pouco mais esse funil. Então, dentro da terapia nutricional, o que eu quero falar? Eu não sei, eu gosto muito da parte ali de paciente crítico. Ok, paciente crítico. Já estamos afunilando. Mas que tipo de paciente crítico? Alguma doença específica? Sim, eu quero falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Quero falar sobre a nossa famosa DPOC. Então, terapia nutricional, paciente crítico, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Mas ainda tá muito, muito amplo. Você quer falar sobre o quê? Um nutriente específico, uma dieta específica, ou você quer falar sobre um método específico de introdução ali de alimentos? O que você quer falar sobre a doença obstrutiva crônica nesse contexto? E lá eu quero falar sobre a suplementação de óleo de borragem. Como que em dieta enteral. Então, vemos a terapia nutricional, tema amplo, área de graduação ampla.
dentro da terapia nutricional, daquela matéria da terapia nutricional, o que você quer abordar? Paciente crítico. Mas qual público? Que tipo de paciente crítico? Paciente crítico normal? Não, quero falar sobre um paciente crítico específico. Paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas o que especificamente? Algum tipo de dieta, algum tipo de protocolo? Quero falar sobre a suplementação de óleo de borragem. Mas no que? Suplementação via oral, via enteral, via parenteral? Eu quero falar sobre a via enteral. Então, aqui, como que ficaria o nosso tema, nosso título de tema? Ficaria assim, ó. Talvez a eficácia da suplementação de óleo de borragem na dieta enteral de pacientes críticos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Viu que tema legal aqui, gente, também? Deixa eu baixar aqui pra não ficar com o rostinho na frente. Que tema aqui legal, super completo, com esses 3 mesmos passos. Área grande. Dentro da área grande, o que você quer, e dentro do que você quer, perguntas. Quem, como, onde, por quê, como, contexto, gente. Contextualize o teu tema, que você consegue, ó, fechar o tema certinho. Bom, com o tema aqui, esse segundo tema aqui pronto, vamos pro nosso terceiro tema. E vamos pro terceiro e último tema. Vamos começar com o One. Eu sei que nem todo mundo tá me assistindo aqui, você talvez não goste de One, mas é um tema que muita gente também gosta, então nada mais justo do que também trazer ele aqui para nossos 3 exemplos, né? Então, voltamos àquela mesma história. O One, muito amplo, é uma disciplina dentro da nutrição da faculdade, nutrição muito ampla. Então, dentro do One, o que você quer trabalhar? Nossa, eu gosto muito de trabalhar sobre boas práticas de fabricação. Então, vamos lá. Boas práticas de fabricação. Ok, boas práticas de fabricação, mas ainda continua muito amplo. O que especificamente, além das boas práticas, você quer ali abordar, você quer trabalhar? DTAs, doenças transmitidas por alimentos. Então, você quer falar e trabalhar com DTAs. Mas temos diversas DTAs que podem ter surtos dentro de uma cozinha institucional, de um hospital, seja o que for, de um restaurante comercial. Então, que DTA específica você quer falar? Deixa eu pensar. Salmonelose? Salmonelose, que é causada pela salmonela. Salmonelose. Então, salmonelose. Mas o que ali ainda tá muito amplo. O que especificamente? Uma coisa que pessoas que trabalham com eu sou técnica em nutrição, então eu já trabalhei mais de 3 anos nessa parte da cozinha institucional, da UAM, então eu sei muito que saladas de maionese são os alimentos que a gente sempre tem que estar com o olhinho ali bem em cima, porque são alimentos que têm muita manipulação. O próprio molho de maionese, quando é feito no local que hoje é proibido por todas as legislações, tá? Aqui em São Paulo, a 2619, a CVS 5, enfim, todas elas proíbem os restaurantes fazerem seu próprio molho de maionese com ovo normal, ovo pasteurizado pode, mas nós sabemos que nem sempre isso é respeitado. Então, talvez falar sobre saladas de maionese. Ótimo, aqui nós temos já o tema delimitadinho. Como faria esse título? Seria assim, a eficácia, novamente, das boas práticas de fabricação na prevenção da salmonelose em saladas de maionese em restaurantes comerciais. Pode ser restaurantes comerciais, hospitais, instituições privadas, enfim. Aqui eu escolhi restaurantes comerciais. E viu como foi super prático falar aqui sobre esse tema específico para o UAM? E vocês podem colocar essa mesma ideia, não importa qual seja a sua graduação. Aqui eu falei de nutrição porque, né, sou nutricionista. Eu acabo puxando um pouco sardinha pro meu lado. Mas aqui direito, engenharia, contabilidade, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, não seja qual for a tua graduação, você consegue usar essas 3 mesmas perguntas e montar o teu tema. Bom, e você sabe que escolher e delimitar seu tema é só o primeiro passo para a construção de TCC de sucesso. Por isso eu te apresento o meu e-book TCC de sucesso. Nele eu vou te ensinar do zero como
escolher seu problema de pesquisa, seus objetivos, a construção do objetivo geral, específico, justificativa, hipóteses do seu trabalho, construção dos seus capítulos, do referencial teórico, como fazer a BNT do seu trabalho, citação direta, indireta, também com roteiro de apresentação, como montar os seus slides. Ele realmente é do começo até o final do seu TCC. Ele serve para todas as etapas do seu trabalho. São mais de 100 páginas completas, facilitadas e ilustradas para você. Seja seu TCC individual, em grupo, dupla, trio, não importa. Ele serve para todos os TCCs, em todas as áreas de graduação, não só nutrição, mas direito, enfermagem, biomedicina, engenharia, seja qual for a sua área, ele vai servir para o seu trabalho. Além de levar o e-book completo para facilitar muito na construção do seu TCC, você também leva a estrutura em ABNT formatada tanto no Word como no PowerPoint, para colocar o seu texto, facilitando muito a construção do seu trabalho, de R$ 67,00 por zero. Também acesse ao grupo VIP do WhatsApp com todos os outros alunos e alunas do TCC de sucesso. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas e ter suporte 24 horas diretamente comigo, além de acesso a diversos outros materiais que eu vou mandar lá exclusivamente para você. E também roteiro de apresentação, que em menos de 15 minutos vai deixar a sua banca de boca aberta com a qualidade do seu trabalho. E tudo isso é para sair R$ 297,00, mas para você que está assistindo esse aulão hoje no YouTube, vai sair 6 vezes de R$ 864,00. Mais barato que muitos streaming por aí é aquela coxinha cara da faculdade, hein? Então, ou apenas R$ 47,00 à vista. Ficou interessada? Quer também ter o seu TCC de sucesso, assim como centenas de outros alunos e alunas? Bom, clica aqui embaixo na descrição, no link, o primeiro link que vai aparecer e vai lá conferir. Eu te espero do outro lado. Vem construir seu TCC de sucesso junto comigo.